Smoke on the water. Fala pessoal, tudo bem? Vocês conhecem o estilo de música rock and roll? Provavelmente vocês devem conhecer esse estilo de música, mas vocês curtem escutá-los? Tipo, sei lá, sabe, vocês curtem um rock mais normal, um rock mais clássico, tipo Guns N' Roses, ou vocês curtem tipo um Iron Maiden, um heavy metal, tipo meio que bate cabeça e etc. Ou Elvis Presley mesmo, que é aquele rock mais calmo e tal. E se vocês curtem rock brasileiro, vocês gostam de Legião Urbana, Charlie Brown Jr., Titãs, Raimundos e etc. E se sim, se vocês curtem uma dessas bandas, ou vocês curtem bastante esse estilo musical e curtem muito mais bandas das que eu citei aqui, eu só citei as que eu realmente gosto, vocês conhecem a história desse estilo musical? Vocês sabem de onde ele veio, de qual origem, do que ele foi feito, por que explodiu sexta-feira no Globo Repórter? O estilo musical rock and roll ele foi criado na década de 1950, mais especificamente falando, o primeiro rock que foi lançado foi em 1954 para 55. Aconteceu o seguinte: diante de uma sociedade consumista que os Estados Unidos estava vivendo num momento, por causa de como ele saiu da Segunda Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos foi crescendo muito. E eles inventaram uma medida para tornar o país mais consumista, para que eles não entrassem numa crise econômica igual a 1930. Eles criaram o ato de emprego, empregaram muitas pessoas, e essas pessoas se tornaram de classe média e começaram a se tornar mais e mais consumistas. O radinho ele foi substituído pelos televisores. Os televisores começaram a virar mais popular, e em 2 anos, por exemplo, já tinha mais de 10 milhões de televisores, entendeu? Tipo, explodiu muito para aquela época. E aconteceu o seguinte: como os Estados Unidos eles estavam nessa onda consumista, eles começaram a criar também produtos de consumo para a sociedade jovem. Eles começaram a criar radinhos a pilha, pranchas de surf e assim por diante. Foi então que começou a se tornar popular o cinema também. Em 1954 lançaram, 1954 para 55, lançaram um filme, Sementes de Violência, que nele continha uma música de Bill Haley com Hit Comics, acho que é assim que se fala, que lançaram a música Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock. E foi nessa época que começou a surgir o rock. Os jovens começaram a ver demais esse filme, bombou. E foi aí que foi criado o estilo de música rock and roll. O rock and roll ele foi criado com base em 2 estilos musicais, o rhythm and o black blues. Naquela época, nos Estados Unidos, aconteceu o seguinte: como a sociedade de consumo era muito grande, as pessoas de classe média aumentaram, ainda tinha esse negócio de preconceito racial. A classe média americana ela era branca e a negra era considerada de classe baixa. Porém, também existiam os jovens brancos de classe baixa. Nessa época, esses jovens eles juntaram os estilos musicais e começaram a fazer protesto, a falar nessas músicas sobre o racismo da época. Só que essas músicas elas não conseguiam chegar inteiro na sociedade, elas não conseguiam chegar a um patamar muito alto. Então muitas dessas músicas elas foram ignoradas, muitos cantores foram. Foi então que começou a se tornar popular mesmo rock and roll, e quando uma gravadora bem pequena dos Estados Unidos descobriu um grande cantor. Em 1955, Elvis Presley foi descoberto pela Sun Records e contratado pela RCA Victor. As a snow flies on a golden... O rock and roll, na época de Elvis Presley, Scar Parkin, Jerry Lee, Buddy Holly, ele não abrangia muito sobre política. Ele abrangia mais porque como ele era criado por jovens, ele era de uma sociedade de jovens. O que eles falavam? Eles falavam mais sobre coisas que aconteciam na escola. Ele falava sobre garotas, drogas, carros
brigas escolares e etc. E o rock ele foi se tornando cada vez mais popular. Foi então que em 1960, já com o rock falando um pouco sobre, uma parte falando sobre racismo, outra parte falando sobre protestos escolares, rock falando sobre escolas, eles começaram a se tornar mais fracos, mais vagos. Porque na década de 60, os universitários começaram a querer criar músicas que filosofavam sobre a vida, sobre coisas que aconteciam na política dos Estados Unidos. Aí sim o rock começou a focar em questão racial, entre outras questões. E o rock ele foi se tornando cada vez mais e mais popular. Essas abordagens políticas elas eram chamadas de folclóricas, músicas folclóricas americanas, conhecidas mais como folk. Então as pessoas começaram a misturar esses dois estilos musicais, começaram a misturar esse estilo de música que os universitários faziam com o rock. E foi criado então o estilo musical folk rock, que apresentou dois grandes cantores também, que é John Bass. Well, I'll be damned, here comes your ghost again. E Bob Dylan. Mama took those bags off of me. O rock ele não ficou somente nos Estados Unidos. Naquela época, como os Estados Unidos ele estava economicamente crescido, tinha toda essa parte de globalização que estava começando e tal, foi se espalhando por outras partes do mundo, foi influenciando outras partes. Foi então que em Liverpool, em 1960, surgiram dois grandes, imensos grupos que também faziam uma abordagem mais políticas sobre as músicas, que é os Beatles. Don't let me down. Don't. E os Rolling Stones. Os Beatles eles abordavam um pouquinho sobre o cotidiano dos ingleses. Eles pegavam essa parte folclórica, só que o estilo de músicas deles abordava um pouquinho mais pro eletrônico, eles puxavam um pouquinho mais pro eletro, misturando junto viravam meio que um pop. Ficava tipo um pop rock. Os Beatles eles eram compostos por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Já os Rolling Stones, composta por Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman, Charlie Watts. Os Rolling Stones eles abordavam uma parte mais violenta, eles tinham como letras violentas contra a política dos Estados Unidos. As batidas deles eram violentas, eles tinham uma batida mais forte nas músicas deles, não digo violentas, mas mais forte, uma letra também mais protesto, assim, sabe? Eles eram considerados, praticamente foram eles que criaram o punk rock. Só que na época ainda não existia o punk rock, mas eles tinham uma abordagem mais punk. As duas bandas de Liverpool, cada banda criou um estilo de se vestir. Os Beatles também tinham cabelos compridos, mas eles eram mais sociais. Já os Rolling Stones, eles vestiam bem como se tivessem os punk mesmo hoje em dia, sabe? Jaqueta de couro, cabelos grandes. Os Rolling Stones, eles tinham uma pegada mais violenta, inclusive no modo de se vestir. Essas duas bandas criaram fanboys, que eu digo, que tipo, chegaram a brigar no meio das ruas por causa de gostar tanto dessas bandas e de seus estilos que elas criaram. E vocês devem estar se perguntando, mas e o Brasil? Cadê o Brasil nos anos 50, nos anos 60? Bom, galera, eu tô falando a história do rock. Resumidamente vai ficar um vídeo imenso, tá ligado? Mas continuando, eu vou falar a época que o rock se tornou popular no Brasil. O rock, ele passou por diversos países e tal, mas em 1980, na década de 80, sim, onde o Brasil estava vivendo aquelas revoluções da direta já, contra a ditadura militar e etc. Começou a vir o rock pra cá como um movimento de protesto. E foi então que em 1981 a banda Gangue 90 e Absurdex fizeram a música Perdidos na Selva,
que foi onde que o rock, que deu a entrada do rock and roll no Brasil. Você até jura, nunca senti tamanha emoção. Assim que essas bandas deram entrada do rock and roll no Brasil, outras bandas começaram a surgir também. Com a banda Blitz, lançada em 1982, com a música Vocês Não Sabem Me Amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. O rock foi se tornando cada vez mais popular no Brasil, criando bandas como Legião Urbana, RPM, Capital Inicial, entre outras, o grandíssimo Renato Russo, aliás, o Dinho também. Foram épocas sensacionais. E galera, é isso. E pessoal, acontece o seguinte, o rock, eu sei que eu esqueci de algumas coisas, tá? O rock and roll tem uma história muito imensa, eu tentei resumir pra não ficar aquele vídeo longo pra caramba. Eu sei que eu esqueci de algumas décadas, por exemplo, eu pulei 1970, mas eu falei um pouquinho das épocas mais importantes e eu queria que vocês deixassem nos comentários algumas bandas que vocês gostam e tal. Sinceramente, eu quis falar sobre esse estilo musical porque é um estilo musical que já revolucionou muito. A época que os universitários começaram a protestar contra o racismo, Martin Luther King estava lutando também contra o racismo nos Estados Unidos, a favor da liberação dos votos para os negros, contra o racismo nas escolas, o racismo em restaurantes que eram proibidos, etc. E galera, é isso que eu queria falar. Tipo, um movimento cultural pode realmente fazer revolução. Sim, eu sei que o Brasil está vivendo uma situação econômica difícil e tal, só que se o poder do povo sempre é maior que o poder do governo. Sim, com um simples movimento cultural a gente pode conseguir muitas e muitas coisas. E o rock foi um movimento, uma dessas coisas, um estilo musical que foi criado em 1950 e está bombando até hoje. Tem letras impressionantes até hoje, eu mesmo me impressiono com algumas letras ainda do Capital Inicial, com letras até de heavy metal, que eu acho legal, com letras tipo do System of a Down, que eu acho bem legal as músicas deles, a Violent Pornography, que fala um pouquinho de Hollywood, que aborda essa parte dos Estados Unidos, tipo de fama e essas coisas, e é bem legal isso, pessoal. O rock pra mim foi um dos melhores movimentos que existiu. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dê um seu like, se inscreva no canal. E galera, fale de mais movimentos também nos comentários, mais outros movimentos culturais que a gente possa trazer aqui no canal, que a gente pode abordar aqui no canal, porque movimentos culturais são bem legais, são bem interessantes, pois criam revoluções. E é isso aí, pessoal. Valeu!